Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 4. Vendo a face do ourives. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, aqui estamos na tua presença, buscando a tua bênção, buscando intimidade contigo, buscando aquilo que Jesus Cristo nos prometeu, o batismo do Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Derrama sobre nós o Espírito Santo, Pai, em nome de Jesus que suplicamos. Amém, Senhor. Vendo a face do ourives. Aqui lemos o verso áureo. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados. A transformação vem pela contemplação. Aquilo que você contempla, aquilo que você toma tempo para ficar olhando, contemplando, vai transformando você. Muito cuidado com aquilo que você vê, com aquilo que você ouve, porque isso mexe diretamente com o nosso padrão mental. Deus quer nos transformar à semelhança de Jesus, e todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Queridos, Amy Carmichael levou um grupo de crianças para um ourives lá na Índia. No meio do fogo estava uma telha curvada e nela havia uma mistura de sal, tamarindo e pó de tijolo. Incorporado a essa mistura havia ouro. À medida que o fogo devorava a mistura, o ouro se tornava mais puro. O ourives tirava o ouro com pinças e, se não estivesse puro o suficiente, o recolocava no fogo com uma nova mistura. Mas, cada vez que o ouro era recolocado, aumentava-se a temperatura. O grupo de crianças que estava ali assistindo perguntou: como você sabe quando o ouro está refinado, está purificado? E o ourives respondeu: quando posso ver o meu rosto nele. Queridos, quando o rosto de Jesus Cristo estiver sendo estampado em você, então você está sendo realmente purificado e o ouro do caráter de Jesus está aparecendo em você. Deus procura nos purificar, nos refinar como o ouro, para nos transformar à sua imagem. Jesus é o padrão, Jesus é o modelo, é a Ele que temos que imitar. Esse é um objetivo surpreendente e parece ainda mais surpreendente o fato de que um caráter cristão só se desenvolve em nós à medida que passamos pelos crisóis da vida. Temos que passar pela escola das provações. É através dos sofrimentos que seremos amadurecidos e purificados e embranquecidos, e Jesus vai brilhar na nossa vida. Aleluia! Na parte de domingo, à sua imagem. Existe um padrão a ser imitado? Existe um modelo para ser contemplado? Existe. É a semelhança de Jesus Cristo o alvo. O alvo que o nosso Pai Celestial tem para você é que você se torne a imagem e a semelhança do nosso querido Salvador Jesus Cristo. Nós lemos em Romanos capítulo 8, abra sua Bíblia, em Romanos capítulo 8, vamos ver então o verso 29. Romanos capítulo 8 e o verso 29. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Deus nos chamou, Deus nos predestinou para sermos conforme à imagem do seu Filho.
Este é o alvo de Deus para a sua vida, meu querido irmão, minha querida irmã. Jesus Cristo é o padrão, é a estatura dele que temos que crescer, é o caráter dele que temos que desenvolver em nós, ou seja, permitir que o Espírito Santo desenvolva em nós o caráter de Jesus Cristo, implante em você e em mim a mente de Jesus. Por isso diz aqui, porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Deus nos predestina, sim, para a salvação. Deus não predestina ninguém para a perdição. Os que se perderem vão se perder por escolha própria, por decisões erradas. Mas não foi Deus que escolheu que eles se perdessem. Mas Deus, quando entregou Jesus Cristo para morrer por nós na cruz, Ele estava predestinando a todos os pecadores para a salvação. Basta aceitar a Jesus, basta clamar pelo sangue de Jesus. Por isso diz aqui, também os predestinou para serem conforme à imagem de seu Filho. Deus o Pai quer ver a imagem de Jesus Cristo, a semelhança de Jesus Cristo sendo desenvolvida em cada um dos pecadores comprados pelo sangue de Jesus, a fim de que ele, Jesus, seja o primogênito entre muitos irmãos. Por que a Bíblia diz que Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos? Porque a palavra primogênito quer dizer não somente o primeiro filho a nascer, mas tem um significado espiritual. A palavra primogênito tem um significado espiritual que significa preeminência, ou seja, supremacia pela qualidade do caráter. Por isso Jesus Cristo é o primogênito entre muitos irmãos, porque ele é o padrão para todos nós. É a semelhança dele que temos que ser transformados. É dele que todos nós dependemos. Assim como Jacó não era o filho mais velho, mas foi escolhido como primogênito. Assim como José não era o filho mais velho, foi também escolhido como primogênito. Assim também Jesus Cristo. Ele não é o primeiro a nascer. Milhares e milhares nasceram antes dele. Mas quando ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria, ele nasceu como primogênito entre os seus irmãos, porque ele veio para ser o padrão de conduta, um padrão de comportamento, um padrão de santidade, um padrão de obediência para todos os filhos e filhas de Deus. É dele que você e eu dependemos para a nossa salvação. Por isso ele é chamado o primogênito entre muitos irmãos. Queridos, o cristianismo é uma religião muito simples, porque o cristianismo é desenvolver o caráter de Jesus em você e em mim. De que maneira percebemos essa distorção da imagem divina na humanidade? Em mim e em você nós podemos perceber esta distorção da imagem divina na humanidade. O pecado obliterou, o pecado está apagando a imagem divina no pecador. Jesus Cristo veio exatamente para restaurar a semelhança divina. É óbvio, todos nós fomos corrompidos pelo pecado. O pecado afetou a todos os seres. Contudo, o desejo de Deus é nos restaurar ao que deveríamos ter sido originalmente. É aí que o verso de hoje se encaixa. Ele revela o plano divino. Aqueles que submeterem a vida ao Espírito Santo serão feitos conforme a imagem do seu Filho, conforme diz Romanos 8, 29. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. Aquela semelhança mencionada lá em Gênesis 1, 26, a imagem e a semelhança de Deus fomos criados. Isto o pecado apagou. Mas Jesus Cristo restaura em você a imagem e a semelhança divina. Queridos, o plano divino é este. Todos aqueles que submeterem a vida ao Espírito Santo, aceitando a Jesus como Salvador, o Espírito Santo vai gerar em você a natureza santa de Jesus. A própria imagem de Deus tem de ser reproduzida na humanidade. A honra de Deus, a honra de Cristo,
acha-se envolvida no aperfeiçoamento do caráter do seu povo. O caráter de Jesus precisa brilhar em você. E lemos novamente aqui, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3 e o verso 18. Aqui nós lemos: mas todos nós, com a cara, ou seja, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, é isso que Deus quer, que você reflita a glória dele, para que as pessoas vejam Cristo em você, somos transformados de glória em glória, gradualmente, mas progressivamente. Você e eu estamos sendo transformados à semelhança de Jesus, pela comunhão diária, por esta intimidade, esta amizade diária com Jesus Cristo, pela contemplação diária de Jesus Cristo revelado nos evangelhos. Nós estamos desenvolvendo os traços de caráter de Jesus. Estamos nos tornando parecidos e parecidos com ele. Foi assim que aconteceu com os discípulos no primeiro século. Eles pensavam, contemplavam e falavam tanto de Jesus que todos os chamavam de cristãos, porque o assunto da vida deles era Cristo. De manhã e à noite, o dia todo, eles estavam pensando em Cristo, falando de Cristo, e eles foram sendo transformados à semelhança de Cristo. E é isso que Deus quer fazer em você através do Espírito Santo. Mas todos nós, com a cara descoberta, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Este é o processo da santificação, diariamente crescendo na santificação que vai durar a vida toda. Por isso vamos sendo transformados de glória em glória, na mesma imagem, ou seja, à semelhança de Jesus, pelo Espírito do Senhor, ou seja, pelo Espírito Santo. Esta é a obra do Espírito Santo, transformar, restaurar em você a imagem divina, o caráter santo de Deus. Queridos, bendito seja Deus que não nos abandona, não desiste de nós. Como cristãos, jamais devemos nos esquecer de que estamos no meio de um drama cósmico. O grande conflito entre Cristo e Satanás se desenrola ao nosso redor e se desenrola dentro de nós. Esta guerra entre o bem e o mal está sendo travada dentro de nós. Existe uma guerra interior, como diz Paulo em Romanos capítulo 7, o bem que eu quero fazer não consigo fazer, mas o mal que eu não quero fazer acabo fazendo. Miserável homem que eu sou. Esta luta interior é a guerra entre o bem e o mal. É o Espírito Santo dominando a sua vida e sufocando a natureza pecaminosa. A natureza pecaminosa com a qual nós já nascemos do ventre materno precisa ser suplantada, dominada e será finalmente erradicada. Na segunda vinda de Jesus, a natureza pecaminosa será erradicada por completo, porque nós só seremos santos espirituais, só teremos a natureza santa e espiritual de Jesus Cristo. Não mais teremos a natureza pecaminosa. Quando Jesus Cristo voltar, o nosso corpo mortal será revestido da imortalidade e o que é corrupto será revestido da incorruptibilidade. Mas, queridos, enquanto estivermos aqui nesta terra, antes da volta de Jesus, a natureza pecaminosa, carnal, ela tenta prevalecer, ela tenta nos dominar. Mas pela comunhão diária com Jesus Cristo, pela contemplação de Jesus Cristo, exatamente como está representado nos evangelhos, nós vamos sendo transformados à semelhança dele, de glória em glória, pelo poder do Espírito Santo. A batalha assume muitas formas e se manifesta de diferentes maneiras, e embora muita coisa esteja oculta, podemos entender que, como seguidores de Jesus, temos uma parte a desempenhar nesse drama e ainda podemos honrar a Jesus em nossa vida. Mostre Jesus em sua vida e que o rosto de Jesus seja estampado no seu rosto. Aleluia! Na parte de segunda-feira,
fé em meio ao fogo refinador. Uma coisa é estar na batalha, outra coisa é nem sequer ver as forças arregimentadas nessa batalha. Existem muitos cristãos que vivem como se estivessem passeando pela terra. Não, queridos, nós não estamos passeando pela terra. Nós estamos num campo de batalha entre o bem e o mal. Nós estamos aqui passando pela fornalha das aflições. Nós estamos aqui num processo de purificação para que o ouro do caráter de Jesus apareça em você e em mim. Em certo sentido, é com isso que nós cristãos estamos lidando. Sabemos que as forças estão aí, podemos senti-las em nossa vida e, contudo, temos que avançar pela fé, confiando naquele que é invisível. Em Jó capítulo 23, abra sua Bíblia. Jó capítulo 23, vamos ler o verso 6. Jó capítulo 23, o verso 6. Aqui diz: porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, antes cuidaria de mim. De quem Jó está falando? De Deus. Em meio aos sofrimentos, Jó ainda se sentia amado por Deus. E aqui ele diz: ele cuidaria de mim. E no verso 10, mas ele sabe o meu caminho. Jó falando que Deus conhecia o seu caminho, o seu pensar, o seu agir. Prove-me e sairei como ouro. Vejam o pedido que Jó faz. Prove-me e sairei como ouro. Jó sabia que ele tinha boas intenções. Jó tinha consciência de que tudo o que ele queria era Deus, estar com Deus, refletir Deus. E o verso 11 diz: nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Verso 12: do preceito dos seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Queridos, este texto aqui de Jó, capítulo 23, e o verso 10, prove-me e sairei como ouro. Essa não é somente uma experiência de Jó. Essa é uma experiência reservada para mim e para você. Mesmo em meio a provações terríveis, Jó confiou no Senhor. Apesar de tudo, ele estava determinado a resistir. E uma das coisas que mantiveram Jó perseverante foi o ouro, não uma medalha de ouro. Em vez disso, Jó olhava para o futuro e percebia que, caso se entregasse a Deus, sairia refinado como ouro. Não nos é dito quanto Jó sabia a respeito do que estava acontecendo por trás das cenas. Independentemente do quanto foi ocultado, Jó resistiu ao fogo refinador. Você tem medo do fogo? Você tem medo de passar pela fornalha das aflições? Você se preocupa com o calor que as circunstâncias geram? Talvez, como no caso de Jó, o calor parece inexplicável. Pode ser a dificuldade de se ajustar a um novo emprego ou a uma nova casa. Pode ser que você tenha suportado maus tratos no trabalho ou mesmo dentro da sua própria família. Pode ser uma enfermidade ou prejuízo financeiro. Embora pareça difícil de entender, Deus pode usar essas provas para refiná-lo, purificá-lo e revelar sua imagem em seu caráter. Para Jó, ser provado para se tornar como ouro foi considerado um incentivo, algo em que ele devia fixar os olhos, e isso lhe ajudou a passar pelas dificuldades. Tudo foi um poderoso testemunho do seu caráter, visto que em meio a toda esta dor e sofrimento, Jó pôde perceber o processo de purificação. Além disso, embora não compreendesse muita coisa, Jó sabia que as provas o refinariam. Eu e você não entendemos muitas coisas que nos acontecem, mas nós sabemos que nós estamos num processo de purificação. Nós não somos produtos acabados, queridos. Nós estamos na oficina de Deus, sendo consertados, sendo refinados, sendo purificados e embranquecidos,
para que o caráter de Jesus se reflita em você e em mim. Este é o alvo de Deus, nosso Pai. E eu agradeço a Deus porque Ele insiste em me transformar, em me corrigir, em me convencer dos meus pecados. Eu agradeço a Deus porque Ele está me conduzindo por uma estrada que se chama santificação, que é o processo de assimilar o caráter de Jesus Cristo e refleti-lo diante de todos os que me cercam. Na parte de terça-feira, as últimas palavras de Jesus. Queridos, Jesus estava em Jerusalém prestes a morrer. Segundo o Evangelho de Mateus, o Mestre passou por seus últimos momentos antes da Páscoa, contando parábolas aos seus discípulos, incluindo as parábolas sobre as 10 virgens e sobre as ovelhas e os cabritos. Essas histórias se relacionam com a maneira pela qual devemos viver enquanto esperamos a volta de Cristo. Enquanto esperamos a volta de Jesus, não podemos ficar ociosos, passeando pela terra. Nós estamos num processo de preparo para o céu, numa batalha. Nós temos um inimigo a vencer, nós temos um céu a ganhar, nós temos um inferno a evitar. Vamos nos concentrar agora na parábola das 10 virgens. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25 e os versos 1 até o verso 12. Mateus capítulo 25 e os versos 1 até o verso 12. Aqui nós lemos: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. Deus compara a sua igreja a essas 10 virgens. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Queridos, muitos membros da igreja, batizados, que se chamam cristãos, eles não se preocupam em adquirir o azeite do Espírito Santo. O azeite do Espírito Santo precisa encher nossa mente. Nós precisamos ser ungidos pelo azeite do Espírito Santo. Você precisa buscar diariamente a unção do Espírito Santo. E aqui na parábola diz que a metade das virgens não se preocuparam em adquirir o azeite. Queridos, muito mais do que a metade da igreja não está preocupada em adquirir o azeite. Muito mais. São poucos que buscam o batismo do Espírito Santo diariamente. São poucos os que pedem para crescer na santificação e na semelhança com Jesus Cristo. Muitos cristãos, a maioria, só levam o nome de Cristo, nada mais além do nome. Eles não buscam o caráter de Cristo. E aqui diz na parábola do capítulo 25, e agora o verso 4. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. Que você e eu estejamos entre os cristãos prudentes, que buscam abastecer a vida com a presença constante do Espírito Santo. Queridos, Jesus Cristo é o nosso Salvador, é quem morreu por nós e que ressuscitou por nós. Mas o Espírito Santo é quem nos convence do pecado. O Espírito Santo é que nos atrai para Jesus Cristo. O Espírito Santo é quem implanta a mente de Jesus em você e nos torna semelhantes a Jesus. Esta é a obra do Espírito Santo, representado aqui pelo azeite. Veja quão importante é termos azeite nas nossas lâmpadas. E o verso 5 diz: E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Na parábola das 10 virgens, Jesus está dizendo que haverá uma tardança planejada, uma tardança já avisada, anunciada, tardando o esposo. Jesus Cristo não virá exatamente na hora que todos estão pensando. Há uma tardança. E nessa tardança, a igreja tosquenejou, dormiu, porque diz que todas dormiram. As 10 virgens dormiram, tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Queridos, será que a igreja toda está dormindo? Infelizmente, está havendo uma mornidão geral. A mornidão de Laodiceia tomou conta da igreja. Mas será que existe um remanescente fiel?
Assim como Elias, lá no tempo de Israel, lá no tempo de Acabe e de Jezabel, Elias pensou que só ele estava reavivado. Mas não, queridos, Deus disse para Elias, não é só você, Elias, existem mais 7.000 que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim também hoje, meus queridos, embora a condição da igreja laodiceana seja de mornidão, de apostasia, mas Deus tem um remanescente, que são os Elias modernos, os Elias que não dobraram os joelhos a Baal. E são estes Elias modernos, são eles que darão o alto clamor. Aí vem o esposo, porque eles não estão dormindo. E aqui diz o verso 6, mas à meia-noite ouviu-se um clamor, aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Se as 10 estavam dormindo, quem é que deu o clamor, não é? Quem é que deu o aviso? Aí vem o esposo. Queridos, o remanescente fiel não está dormindo, mas está vigilante, buscando diariamente o batismo do Espírito Santo. E você está sendo convidado por Deus para fazer parte deste remanescente fiel, que está buscando santificação, está buscando o caráter de Jesus Cristo, está buscando o batismo diário do Espírito Santo. E agora diz o verso 7, então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Queridos, nós não podemos dar do Espírito Santo que nos reveste, nós não podemos dar do Espírito Santo para uma outra pessoa. Cada um tem que buscar por si mesmo o Espírito Santo. A experiência com Jesus Cristo, a confissão dos pecados, o romper com os pecados e abandonar esses pecados, essa é uma experiência individual. Diariamente nós temos que estar confessando, diariamente nós temos que estar sendo santificados. Ninguém pode transferir a sua experiência com Jesus para o outro. Por isso, quando as loucas pediram para as prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam, as virgens prudentes disseram, nós não podemos dar. Se nós vamos dar para vocês, também vai nos faltar. É uma experiência individual. Não é o pai que salva o filho, não é a mãe que salva o filho. Cada um busca a salvação em Jesus Cristo e dará conta de si mesmo a Deus. E agora o verso 9. Mas as prudentes responderam dizendo, não seja o caso que nos falte a nós e a vós, e ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Queridos, os que não buscam se abastecer do Espírito Santo hoje, antes da angústia qual nunca houve, antes do fechamento da porta da graça, os que não buscam o batismo do Espírito Santo hoje, eles não poderão ser abastecidos pelo Espírito Santo, não poderão receber o batismo do Espírito Santo na hora da angústia qual nunca houve. Não espere a angústia qual nunca houve, ou seja, o decreto dominical dá início à angústia qual nunca houve. Não espere este momento para buscar incessantemente o batismo do Espírito Santo. Comece hoje, confessando, rompendo com os pecados, buscando o batismo do Espírito Santo. Hoje, Jesus Cristo quer dar para você o Espírito Santo. E aqui diz o verso 10. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. A porta da graça vai se fechar. Quando Jesus Cristo lançar o incensário sobre a terra, ele dirá, está feito. Este fechamento da porta da graça vai ocorrer exatamente na abertura do 7º selo, conforme diz Apocalipse 8, verso 1 até o verso 5. É ali que Jesus Cristo lança o incensário sobre a terra e fecha a porta da graça. Dali para frente, os que são santos vão continuar sendo santificados, mas os perdidos vão continuar perdidos. Agora o verso 11. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo, Senhor, Senhor, abre-nos.
E ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Como é que Jesus Cristo pode dizer para pessoas batizadas, membros da igreja, como é que Jesus pode dizer: em verdade vos digo que vos não conheço? Queridos, não é simplesmente ser batizado, não é simplesmente ter um nome no livro da igreja. Nós precisamos desenvolver amizade com Jesus Cristo. Nós precisamos ter intimidade com Jesus pela manhã, durante o dia e à noite. A nossa vida precisa estar impregnada de Jesus. Nós precisamos estar contemplando Jesus diariamente. Ele nos conhece e nós o conhecemos. Por isso Jesus diz aqui no verso 13: vigiai, pois, porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Não sabemos o dia nem a hora, mas é-nos dado conhecer o tempo da volta de Jesus. Sem marcar dias, sem marcar hora, sem marcar o ano, nós podemos saber que o tempo da segunda vinda de Jesus é chegado. 6.000 anos de pecado já se passaram. Nós estamos por volta, queridos, do início do 7º milênio. É o milênio do povo de Deus no céu. É o milênio do aprisionamento de Satanás na terra, conforme Apocalipse 20. É o milênio do descanso do planeta. O povo de Deus passa no céu estes 1000 anos com Jesus. Queridos, é tempo de Jesus voltar. Só não sabemos o dia e a hora, mas o tempo nos é dado a conhecer. Aleluia, aleluia. Na parte de quarta-feira, os sábios. Queridos, nós estudamos esta mesma lição que estamos estudando este trimestre, provados pelo fogo. Nós estudamos esta lição, eu creio que lá foi no ano de 2008. Eu me lembro muito bem desta lição, principalmente por este dia aqui, do dia 20 de julho, quarta-feira aqui, os sábios. Isto me chamou muito a atenção naquele ano de 2008. Eu me lembro que naquela ocasião eu recebi um convite para passar a lição em geral para a Igreja Adventista em Nova York. E esta parte da lição, os sábios, chamou muito a minha atenção porque fala especificamente de Daniel capítulo 12. Na lição de ontem, nós vimos a importância do caráter para os que esperam a segunda vinda de Jesus. Hoje, vamos verificar aqui de maneira mais específica a importância do caráter para os que estiverem vivos por ocasião da volta de Jesus. Por ocasião da segunda vinda de Jesus, o caráter daqueles que estão esperando a volta de Jesus precisa ser idêntico ao caráter de Jesus. Quando o selo do Deus vivo for aplicado no povo de Deus, ele sela o caráter de Jesus no povo de Deus. O povo de Deus estará revestido pelo batismo da chuva serôdia do Espírito Santo, e o povo de Deus, ao receber o selo do Deus vivo, terá o caráter de Cristo implantado, totalmente restaurado em nós. Vamos abrir aqui a Bíblia em Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, vamos ler então os versos 1 até o verso 10. Daniel capítulo 12. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe. Miguel, o grande príncipe, é Jesus, o nosso Salvador. Naquele tempo, que tempo? O tempo da angústia qual nunca houve. É o tempo de angústia que começa após a lei dominical ser aprovada no mundo todo. Naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta pelos filhos do teu povo, e haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Começa com o decreto dominical. Aqui diz uma angústia qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Esta angústia está no futuro, mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Uma promessa de libertação, uma promessa de ajuda divina. Você não estará abandonado, meu querido irmão. Os olhos de Deus estão sobre você. Por isso Jesus está nos confortando com esta promessa.
mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo. Aleluia por isso. Todo aquele que se achar escrito no livro. E agora o verso 2. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Queridos, Daniel capítulo 12, verso 2 está falando de uma ressurreição especial. Não é a ressurreição geral que ocorrerá na segunda vinda de Jesus, mas de uma ressurreição especial, parcial, que ocorrerá um pouco antes da volta de Jesus, incluindo santos e incluindo também ímpios. Por isso o verso 2 de Daniel 12, 2 diz: e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Quando você junta este texto de Daniel 12, 2 com Apocalipse 1, 7, abra sua Bíblia em Apocalipse 1, verso 7. Aqui então temos os textos que falam desta ressurreição especial, porque Apocalipse 1, 7 está falando da mesma ressurreição especial. Eis que vem com as nuvens, verso 7, Apocalipse 1, e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram. Aqui está dizendo que aqueles que participaram da crucifixão de Jesus o verão vindo no céu, com poder e glória. Eis que vem com as nuvens e todo olho o verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Queridos, quando você junta este verso de Apocalipse 1, 7 com Daniel capítulo 12, verso 2, que fala da ressurreição especial, nós entendemos que um pouco antes da volta de Jesus, muitos santos serão ressuscitados glorificados. Quem são esses santos que ressuscitarão glorificados na ressurreição especial, um pouco antes da volta de Jesus? Para sermos mais específicos, no final dos 1290 dias. Lembre-se que o capítulo 12 de Daniel fala dos 1290 dias e dos 1335 dias. Estes dois períodos de tempo, queridos, eles estão dentro do contexto de Daniel 12. Você não pode tirar o texto fora do contexto. O contexto de Daniel capítulo 12 todinho é o tempo do fim. Por isso, 1290 dias e 1335 dias, que estão aqui em Daniel 12, verso 11 e verso 12, fazem parte do contexto do fim. Você não pode jogar isso para a Idade Média, porque é tirar o texto fora do contexto. Queridos, no final dos 1290 dias, ocorrerá a ressurreição do verso 2, a ressurreição especial. E todos os que morreram na fé da mensagem do terceiro anjo, todos os que morreram crendo nas três mensagens angélicas de 1844 para cá, queridos, eles vão ressuscitar um pouquinho antes da volta de Jesus, glorificados, para contemplarem a segunda vinda de Jesus Cristo, para contemplarem a lei de Deus estampada no céu, para ouvirem a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Mas também aqueles que participaram da crucifixão de Jesus, aqueles que o traspassaram, eles também ressuscitarão, porque é uma ressurreição parcial de santos e de ímpios. Eles vão ver quem foi aquele que eles crucificaram. Queridos, Jesus Cristo está prometendo para você uma ressurreição especial. Você que vive hoje, você que crê nas três mensagens angélicas, se você morrer hoje ou amanhã, você vai ressuscitar nessa ressurreição especial, um pouco antes da volta de Jesus, exatamente no final dos 1290 dias, para ver Cristo em glória. Aqui diz, queridos, capítulo 12 e o verso 10. Mas muitos serão purificados, embranquecidos e provados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum dos ímpios entenderá, mas os sábios entenderão. Os ímpios não entendem este capítulo 12 de Daniel, mas os sábios de Deus, os santos de Deus, os santos do Altíssimo, eles entendem, porque eles têm o Espírito de Cristo, eles têm o Espírito Santo, eles entenderão, mas os sábios entenderão.
e desde o tempo, diz o verso 11, e desde o tempo em que um contínuo sacrifício for tirado, e posta a abominação desoladora. Esta abominação desoladora é a lei dominical. Desde o momento em que for imposta a abominação desoladora, a lei dominical, poderemos contar então 1290 dias. E no final dos 1290 dias ocorrerá a ressurreição especial, que ocorre um pouco antes da volta de Jesus. O verso 2, capítulo 12, verso 2, e muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. Queridos, esta é a revelação que Deus está fazendo em Daniel 12. Todo Daniel 12 tem que ser aplicado ao tempo do fim. Verso 3 agora. Os entendidos, pois, resplandecerão como o resplendor do firmamento, e os que a muitos ensinam a justiça refugirão como as estrelas sempre e eternamente. E tu, Daniel, fecha estas palavras e sela este livro até ao fim do tempo. Lembre-se que o fim do tempo começou em 1798. Em 1798 para cá, nós estamos vivendo no fim do tempo, no tempo do fim. E o livro de Daniel e de Apocalipse estão sendo esquadrinhados e entendidos. E aqui diz, muitos correrão de uma parte para a outra, e a ciência se multiplicará. A ciência profetizada aqui, que vai se multiplicar, não é uma ciência tecnológica, mas é a ciência profética, do conhecimento profético. Por isso aqui diz o verso 5, e eu, Daniel, olhei, e eis que estavam outros dois, um desta banda à beira do rio e outro da outra banda à beira do rio. E ele disse ao homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, que tempo haverá até ao fim das maravilhas? E eu vi o homem vestido de linho. Esse homem vestido de linho é Jesus Cristo. Eu ouvi o homem vestido de linho que estava sobre as águas do rio, quando levantou a sua mão direita e a sua mão esquerda ao céu, e jurou por aquele que vive eternamente, que depois de um tempo, tempos e metade de um tempo, e quando tiverem acabado de destruir o poder do povo santo, todas estas coisas serão cumpridas. Quando os eventos de Daniel capítulo 12 vão se cumprir? Depois de um tempo, tempos, metade de um tempo. Essa expressão mencionada aqui em Daniel capítulo 12 e o verso 7, nos lembra Daniel capítulo 7, verso 25, um tempo, dois tempos, metade de um tempo. Os 1260 anos da supremacia papal da Idade Média, que começou em 538 e acabou em 1798. Então, quando aconteceriam todos esses sinais mencionados em Daniel capítulo 12? Quando? Depois de 1798. Depois de um tempo, tempos e metade de um tempo. Nós não podemos aplicar os eventos de Daniel 12 à Idade Média, porque o próprio Jesus, o homem vestido de linho, está dizendo quando ocorreriam esses sinais. Quando ocorreriam? Depois de um tempo, tempos, metade de um tempo. Ou seja, depois de 1798. Por isso, queridos, nós temos que deixar que o Espírito Santo nos guie, nos ilumine na compreensão de Daniel 12. E agora o verso 8. Eu, pois, ouvi, mas não entendi. Por isso eu disse, Senhor meu, qual será o fim destas coisas? Verso 9. E ele disse, vai, Daniel, porque estas palavras estão fechadas e seladas até o tempo do fim. As profecias de Daniel e de Apocalipse não eram entendidas antes de 1798. Somente quando começou o tempo do fim é que as profecias de Daniel e de Apocalipse começaram a serem entendidas. E agora diz o verso 10. Muitos serão purificados e embranquecidos. Quem serão os purificados e embranquecidos e provados? Os santos do Altíssimo. Porque você passando pela fornalha da aflição, você passando pelo crisol, o caráter de Jesus brilhará em você. Por isso Deus está dizendo aqui, muitos serão purificados. Você e eu seremos purificados, embranquecidos e provados. Os ímpios não entendem nada disso, diz aqui, mas os sábios entendem. E você está entre os sábios de Deus. Você que recebe a unção do Espírito Santo, você entende
que Deus está falando aqui dos eventos finais, dos eventos escatológicos. Por isso a lição de hoje, que fala sobre os sábios de Daniel 12, 1 até o verso 10, está falando do tempo do fim. Foi dito a Daniel que pouco antes da vinda de Jesus haveria um tempo de angústia como nunca houve em qualquer outra época da história. Observe como os ímpios continuarão na sua impiedade em contraste com os sábios que resplandecem, talvez porque tenham sido purificados, limpos e provados. Durante esse tempo de angústia como nunca houve, desde que existem nações até aquele tempo, os ímpios não compreendem esse momento, mas os justos são sábios e o compreendem. Compreendem o quê? O que os sábios de Deus, os santos do Altíssimo compreendem? Matemática? Ciência? Método histórico, crítico de interpretação da Bíblia? Não, queridos. Não é sobre este tipo de conhecimento, de entendimento que Jesus está falando, mas é o conhecimento da profecia. Nesse contexto, os sábios são sábios porque têm uma compreensão dos acontecimentos finais. Você está percebendo? Os sábios são sábios porque neste contexto de Daniel 12, eles têm uma compreensão dos acontecimentos finais do tempo de angústia, na medida em que ele se desdobra. Eles não são pegos de surpresa, visto que estudam a palavra e, o mais importante, sabem o suficiente para permitir que esse período de dificuldades os purifique e refine. Os maus, por outro lado, tornam-se mais obstinados em sua rebelião e continuam na sua impiedade. Mas os santos do Altíssimo resplandecerão, conforme diz aqui, capítulo 12 e o verso 3. Os entendidos, pois resplandecerão como o resplendor do firmamento. A glória de Jesus brilha neles, e os que a muitos ensinam a justiça refulgirão como as estrelas sempre e eternamente. Queridos, os 1290 dias marcam desde a saída da lei dominical até a ressurreição especial. São 1290 dias. Os 1335 dias de Daniel 12, 12. Bem-aventurado o que espere chega até 1335 dias. Por que são bem-aventurados? Porque esse tempo de 1335 dias também começa com a lei dominical sendo aprovada no mundo todo e se estende até o momento em que a lei de Deus será mostrada no céu, em que a 7ª trombeta será tocada e a lei dos 10 mandamentos aparecerá no céu e o povo de Deus ouvirá a voz de Deus declarando o dia e a hora da volta de Jesus. Por isso são bem-aventurados os que esperam e chegam até 1335 dias. Aleluia! Porque Deus revela as suas coisas aos seus servos. Para você, para mim. Os sábios entendem isso. Os ímpios não conseguem entender. Mas você, meu querido irmão, você que tem um nome no livro da vida, você que está sendo ungido pelo Espírito Santo, você está entre os sábios de Deus que resplandecerão. Seremos purificados? Sim. Seremos embranquecidos? Sim. Seremos provados? Sim. Mas entenderemos todo este processo. Entenderemos todos estes acontecimentos de Daniel 12 como eventos que ocorrerão no tempo do fim. A escória do egoísmo, a escória do orgulho, tudo isto será queimado na fornalha das aflições e o caráter de Jesus Cristo brilhará nos santos do Altíssimo. Aleluia! Na parte de quinta-feira, caráter e comunidade. O cristianismo é uma religião simples, porque ela consiste em que o povo de Deus reflita o caráter de Cristo. O cristianismo está centralizado na pessoa de Cristo. E os cristãos são aqueles que vivem como Cristo viveu. É a vida de Cristo sendo reproduzida em você. O caráter de Cristo, e nada menos do que o caráter de Cristo, precisa ser implantado nos filhos de Deus. Abra sua Bíblia e vamos ler Efésios capítulo 4,
Efésios capítulo 4 e os versos 11 a 16. Efésios 4, versos 11 a 16. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores. Deus dá dons para aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus Cristo, para aqueles que são salvos em Jesus. Jesus Cristo dá para eles dons, e aqui menciona vários dons. E agora o verso 12, querendo o aperfeiçoamento dos santos. Por que Deus dá dons para os seus filhos? Porque Ele quer o aperfeiçoamento dos santos. Deus não quer que você cruze os braços e fique pensando que você não consegue vencer mesmo, que você não consegue vencer esses pecados acariciados, que você não consegue se desvencilhar dos vícios. Não, queridos. Jesus Cristo quer empurrar-nos para o processo da santificação, avançando, gradualmente avançando na santificação, buscando o aperfeiçoamento dos santos. Deus não desiste de nos aperfeiçoar, Estamos na oficina de Deus. Não somos produtos acabados ainda. Por isso aqui em Efésios 4, 12 diz, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério. Por que Deus nos aperfeiçoa? Para a obra do ministério, para que preguemos por palavras, mas preguemos muito mais por ações, por atos, pela vida que vivemos, para edificação do corpo de Cristo. O corpo de Cristo é edificado quando os filhos de Deus são aperfeiçoados. E aqui o verso 13 diz, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito. Deus não quer nada menos do que a perfeição para você. Mas não é uma perfeição que você conquista pelos seus próprios méritos. É a perfeição de Jesus que nos é transferida, que nos é comunicada. A obra do Espírito Santo é nos comunicar a vida perfeita de Jesus. Por isso diz aqui o verso 13, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, conhecendo a Jesus, até chegarmos a ser varões perfeitos, homens e mulheres perfeitos, à medida da estatura completa de Cristo. Qual é o padrão? Qual é o modelo? À medida da estatura completa de Cristo. É a Cristo que você contempla. É o caráter de Jesus que você assimila. E você se torna semelhante a Jesus no caráter, no temperamento, no pensar, no agir. Você se torna uma cópia de Jesus na terra. E as pessoas veem Jesus em você. Mostre Jesus para o mundo. Aqui diz o verso 14. Para que não sejamos mais meninos inconstantes. Os que estão revestidos de Jesus não são crianças inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Verso 15. Antes seguindo a verdade em caridade, seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Cresçamos em tudo. Este é um processo de santificação, crescendo, até sermos perfeitos em Cristo Jesus, do qual, diz o verso 16, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Quando Paulo escreveu aos Efésios, descreveu a igreja como um corpo. Jesus é a cabeça deste corpo e seu povo compõe o restante. Podemos observar o objetivo final de se viver nessa comunidade de cristãos. É experimentar a medida da estatura da plenitude de Cristo. Queridos, o caráter é a única colheita desta vida. Caráter é a colheita desta vida. Porque o nosso corpo, ele será glorificado, meus queridos. Mas o nosso caráter não será mudado na segunda vinda de Jesus. Com corpos glorificados, nós vamos ter o mesmo caráter que desenvolvemos durante a nossa experiência aqui na terra.
Por isso estou dizendo que o caráter é a colheita da vida. Quando Jesus voltar, ele não vai mudar o caráter das pessoas. O caráter permanece. O caráter dos santos será o caráter de Cristo implantado neles. Porque quando eles foram selados pelo selo do Deus vivo, o caráter de Jesus foi selado neles. Por isso, eles vivem à vista de um Deus santo sem um intercessor. Porque após o fechamento da porta da graça, nós não vamos ter mais um intercessor no santuário celestial. Mas o caráter de Cristo foi selado em você. Entenda que o selamento do povo de Deus não é só o sábado. O sábado é o sinal visível do selamento do povo de Deus. Mas o selamento do povo de Deus inclui o selar o caráter de Cristo em você, para que você seja um reflexo perfeito de Cristo. Você se lembra daquele grupo de crianças que foi levado pela professora para assistir o processo do ourives purificando o ouro? Quando eles perguntaram para o ourives, quando é que você sabe que o ouro está puro? Vocês lembram da resposta que o ourives deu? O ourives disse, quando eu posso ver o meu rosto nele. Quando o ourives podia ver o seu rosto estampado no ouro, que estava brilhando, ele sabia que o ouro estava puro. Assim também, meus queridos, quando é que você sabe que você está sendo purificado e refinado? Quando o ouro do caráter de Jesus Cristo estiver brilhando em você. A formação do caráter é a obra mais importante que já foi confiada a seres humanos. Helen Keller, que era surda e era cega desde a infância, ela escreveu: o caráter não pode ser desenvolvido na tranquilidade. Somente através de sofrimentos a alma é fortalecida. Somente através de sofrimentos a visão é clareada e a ambição inspirada e o sucesso alcançado. Queridos, você e eu estamos nas mãos do ourives, contemplando o rosto do ourives, até que o rosto do ourives seja refletido neste ouro que é você. Você é mais precioso do que ouro de Ofir. E o rosto de Jesus vai ser estampado em você, para a glória de Deus e para a salvação de muitos que vivem ao seu redor. O ouro do caráter de Jesus será refletido em você e em mim. Louvado seja Deus. Eu deixo com você a bênção do meu Jesus. Eu deixo com você a paz que só Jesus tem para dar. Amém.